Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vou fazer um corte agora, porque eu acabei de comprar uma chipa, que é isso aqui. E eu quero contar pra vocês como é que foi, mas eu já gravei pra galera do Instagram, então segue aí. Estou comendo uma chipa, que é uma comida tradicional aqui da região de província, a região provincial de Misiones. Deixa eu guardar essa aqui, que eu peguei só pra mostrar pra vocês. Porque eu peguei duas. Mais ou menos, eu peguei num posto, né? Que o cara recomendou que essa do posto era muito gostosa. Ali, ó. Tá vendo? Tô dentro do carro, né? Mas, ó, é como se fosse um pão de queijo. Como se fosse um pão de queijo, uma espécie de pão de queijo. E, ó, bem gostosa, tá? Lembra bastante pão de queijo. É feito com farinha de mandioca. Muito boa. Bom, vocês viram, né? Cara, é bem gostosa mesmo, tá? Bem gostosa. Eu acabei de sair de uma ruína. A ruína de Loreto. Eu tô encantado, cara, encantado. Existiam mais ou menos 30 povos, 15 na Argentina, 8 no Paraguai e 7 no Brasil. E esses povos estavam reunidos sob o comando dos jesuítas. E eu fiz uma visita guiada agora, sozinho com guia. E, cara, eu fiquei 2 horas e meia. 2 horas que elas têm. Peraí. Vamos ver aqui que horas tem. 3h30. Eu comecei 1h. Comecei 10:50. Cara, foi encantador. Sério, foi muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu fiquei tanto tempo com o guia que a gente acabou falando de 1 milhão de coisas. Acabamos falando sobre mate, acabamos falando sobre Argentina, sobre o Brasil, sobre futebol. E conversamos muito, ele era historiador, conversamos muito sobre as edições, muito sobre a formação de currículo. Ele queria me passar um livro, ele me passou o WhatsApp dele para passar livro. Cara, valeu muito a pena. Pena que eu não consegui filmar. Porque como eu tava tendo a visita guiada, eu não consegui filmar. Bati bastante foto, mas não filmei porque ele tava me explicando, né? Mas tomei uns takezinhos assim das ruínas. Eu vou mostrar eles agora pra vocês, dá uma olhadinha. Agora, eu tenho que ir pra outra ruína, que é aqui na frente. Eu vou ver se eu vou, porque o caminho que ele falou pra eu não ir, eu até fui conferir. E realmente não dava, muito buraco. Andou chovendo e tem um pedaço sem asfalto aí, não sei se eu vou. Vamos ver. Ai, tô cansado já, tô cansado. Cara, agora com calma eu quero falar até de novo, assim. Eu cheguei na primeira missão, hoje de manhã, na primeira redução, que foi o último vídeo, e fiz uma visita sem guia. Só que eu sei bastante coisa, né? Então, foi uma visita bem legal, porque tem um sítio arqueológico muito organizado. Só que antes de ontem eu fui numa outra missão, até foi um outro vídeo, né? E aí fui com guia. E agora de manhã eu fiz a visita com guia. E cara, porra, quando você tem o conhecimento, como eu tenho, e ainda soma o do guia, e o guia tá de boa vontade, porque, por exemplo, agora eu tô numa ruína e tô sem o guia. A guia me explicou lá no começo em 5 minutinhos e já me liberou e disse, pode conhecer sozinho. E ali no outro não, o guia tava com boa vontade, sei lá, vontade de trabalhar. E aí eu fui, fiz o passeio. Uma pena que são os takes que eu acabei de mostrar, né? Mas não gerou muito material assim para eu gravar agora. Eu tô na última missão de hoje, né? Na última redução jesuítica de hoje. E ali na outra redução, eu fiquei então 2 horas e meia com o guia. E aí, pô, a gente conversou um monte de coisa. Conversamos sobre espanhol, sobre português, sobre pronúncia. Cara, foi muito legal, foi muito legal. E agora eu tenho o WhatsApp dele. Ele me falou que foi publicado um livro em língua portuguesa que ainda nem chegou no Brasil, sobre as missões jesuíticas.
Então eu vou virar a câmera, vou mostrar a redução jesuítica e vou explicar um pouco para vocês do que eu aprendi. No último vídeo eu falei bastante, agora eu vou falar de novo sobre o que eu aprendi. Aqui a gente está numa missão jesuítica, que é a missão jesuítica de Santa Ana. Os takes que a gente viu ali foi da missão jesuítica de Loreto. E o nosso último vídeo é da missão jesuítica de Santo Inácio. San Ignácio, como eles chamam. Aqui, ó, não foi recuperado nada das casas. Tá vendo? A selva, como eles chamam, a Mata Atlântica, reclamou, né, e pegou tudo de volta. Tudo de volta. Pensa que essas ruínas já estão abandonadas há 250 anos. Então tudo que vocês estão vendo, história é um exercício de imaginação, né, minha gente? Imaginem aqui, ó, as pessoas, as casas, igual essa aqui, né? E aí cheio de criança correndo aqui, pessoas vivendo, índios entrando na floresta para caçar, para viver suas vidas. E aqui no centro, né, a maior construção, a única construção que está mais ou menos em pé é a igreja, né? Essa igreja jesuíta, ela sobreviveu. Ela sobreviveu um tempo. A gente vai chegar ali perto e eu vou mostrar melhor. Os jesuítas formaram a comunidade jesuíta deles aqui e eles montaram um verdadeiro império. São 30 comunidades, 15 na Argentina, 8 no Paraguai, 7 no Brasil. Para eles essas fronteiras não existiam, porque de fato naquele momento elas nem existiam ainda. E o objetivo deles era catequizar os índios e trazer os índios para a fé católica. Então eles viviam aqui e pregavam a palavra de Deus. Por exemplo, nessa redução jesuítica aqui, a gente tinha naquela época 4.800 índios. E olha isso, só sobrou isso que vocês viram. Naquela outra que a gente estava, que eu não consegui filmar, a de Loreto, 5.100. Sabe quantos padres tinham? Dois aqui e 2 lá. Então, olha o tamanho, cara, do império que eles formaram. Gigantesco, monstruoso, enorme. E isso tudo a despeito da vontade dos espanhóis e dos portugueses, principalmente. Porque eles diziam que os índios retinham mão de obra. Os padres retinham a mão de obra. Porque eles queriam, os gênios desse processo de captura indígena eram os bandeirantes. Os bandeirantes eram gênios. E aqui, Assunção, os fazendeiros de Assunção. E depois, na fase final, já os fazendeiros de Buenos Aires. E eles diziam, todos os 3, que os padres seguravam a mão de obra, que os padres não deixavam escravizar os índios. Então os índios, muitos grupos, como aqui os guaranis, corriam para dentro das missões para ter sua vida preservada. Então ficava esse clima de tensão. Enquanto isso, os bandeirantes, né, que são os povos que vinham de São Paulo, eles eram geniais na captura dos indígenas e maléficos ao mesmo tempo. As reduções não sobreviveram, os jesuítas foram expulsos por pressões políticas lá na Europa, principalmente por problemas europeus. E esses índios aqui se espalharam, fugiram, sumiram. E aí ficou a história e as ruínas. Vamos ali ver? Cara, vamos lá, mais uma vez o exercício de imaginação, né? Isso é o que sobrou. Isso é o que caiu. Olha como tá certinho a queda. Imagina na hora que caiu, o estrondo que não foi. Essas pedras caindo. Tá vendo? História é isso, ó, o exercício da imaginação. Ó. Imaginar isso aqui caindo. Mas não é só isso. É o exercício também, além do serviço de imaginação, do entender, né? Vai imaginando, vamos imaginando para tentar entender. Centenas de índios aqui, criança correndo, porque criança tá sempre correndo, né? Criança correndo, índios homens, índios mulheres, lá no final, um padre ou 2, falando de Jesus, que lá em Israel, lá na Palestina, morreu
pelos pecados deles. Cara, completamente alheio, né? Completamente distante dessa realidade, completamente distante da vida deles. Mas isso ficou no meio de um jogo político gigantesco que começa lá na Europa e que se traslada para cá. E aí a gente tem todas essas questões. Vamos subir ali, ó. Ali é o cemitério, ó. Essa janelinha aqui, a gente consegue ver a pontinha do cemitério, olha ali. Ó, o cemitério, ele continuou sendo usado. Então a gente tem um monte de túmulo, bem cemitério de filme de terror, né? Imagina isso aqui à noite. Olha só. Ele continuou sendo usado até a década de 90. Depois da década de 90 ele foi encerrado. E aí alguns corpos foram trasladados, mas muitos acabaram ficando. Pra gente encerrar o dia então, olha que legal, cara. Aqui é um texto falando e aqui é a região. Essa formatinho aqui ó, é a formatinho da província, né? Que é como eles chamam estado aqui. E aqui são os 30 povos, por ordem alfabética, né? E o lugar, ó, Paraguai, Argentina e Brasil. Lado brasileiro eu já fui em algumas, agora eu estou indo do lado da Argentina em mais algumas. E aí talvez eu vá amanhã, depois de amanhã, em Trinidade de Jesus, que é lá em cima do lado do Paraguai, ó, do lado direito. Cara, que ruína incrível, que ruína incrível. Eu já tô no outro dia, tô saindo pra ver mais. Mas eu vou quebrar o vídeo porque ele já tá muito longo já, pro meu padrão. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Um abraço e tchau, tchau.